Olá, hoje nós vamos falar sobre a lei seca dos Estados Unidos. A lei seca durou 13, quase 14 anos nos Estados Unidos, mas no século XIX, um médico chamado Benjamin Rush já havia criado um verdadeiro movimento alertando para os perigos do consumo de álcool. Isso acabou repercutindo, aí surge o movimento da temperança, e aí surge mais tarde a União Cristã das Mulheres pela Temperança, os movimentos anti-bebida, anti-bares, enfim. Era uma coisa de pastores puritanos, consequentemente influenciando as mulheres, as famílias mais conservadoras, etc. e tal. O certo é que, em 1917, foi aprovada, por iniciativa do Partido Republicano, entre outras, também das agremiações puritanas e as associações de mulheres e tal coisa, foi aprovada a Lei Seca, assim que ela ficou conhecida, né? Na verdade, era um ato de proibição, prohibition, como os americanos chamavam. A 18ª emenda, é assim que é chamada, foi aprovada e entrou aí teve que ser ratificada pelos estados americanos, até aí entrou em vigor no dia 16 de janeiro de 1920. Portanto, agora, daqui a alguns dias, estará completando 100 anos que essa lei foi aprovada nos Estados Unidos. A famigerada Lei Seca, assim ficou conhecida, né? A lei que dividiu o país entre dois grupos: os secos, a favor da bebida, que é o meu caso, e os molhados, que eram radicalmente contra a bebida. Rautério! Como você pode beber? Como você ousa beber? Esses radicais que mudam de discurso, mas eles estão sempre presentes, né? O certo é que a Lei Seca considerava que os que apoiavam a Lei Seca consideravam que a bebida estava no mal, na origem da violência, da ameaça à lei, à ordem, e também dos escândalos, porque os pobres, negros, imigrantes, não sabiam beber, eles bebiam em excesso e provocavam a violência. Os brancos e ricos sabiam beber. Mas estes tinham que fazer um sacrifício em benefício dos outros. Entendido? O certo é que a Lei Seca acabou estimulando, vamos dizer assim, os males que ela pretendia combater, porque as pessoas continuavam querendo beber, e se tinha alguém querendo beber, alguém ia produzir, importar, contrabandear, fabricar ilegalmente, sem nenhuma vigilância sanitária. O que morreu de gente envenenada porque esse álcool não era fiscalizado, as pessoas estavam bebendo, sabe Deus o que, muitas vezes, né? Destilarias clandestinas sem nenhuma higiene. Tudo isso tem que ser levado em consideração também. E os bares clandestinos se espalharam pelo país inteiro, principalmente nas grandes cidades, Nova York, Chicago. Eram os chamados speakeasies, onde você ia lá tomar uns gorós, ouvindo jazz, aquelas moças dançando e bebendo e fumando em público, que era um escândalo, era o fim do mundo. As chamadas melindrosas da época eram enxergadas pelos pastores puritanos como, como é que eu posso dizer, representantes do diabo, do pecado. Era a grande prostituta, a grande meretriz. Você está me entendendo? Tinha muito dessa história
do puritanismo e conservadorismo. Que é o direito das pessoas serem assim. Cabe ao pacto da sociedade equilibrar essas coisas. Nem tanto o exagero de um lado, nem tanto o exagero do outro. Né? O certo é que a lei seca acabou, repito, estimulando mais ainda os males que ela supostamente pretendia combater. Fornecer bebida ilegal passou a ser um grande negócio, né, para as famílias mafiosas. Olha, eu fui fazer uma pesquisa, esses mafiosos lucraram 3 anos, ali por volta de 1925 a 28, quase 15 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de dólares, naquele tempo 15 milhões de dólares, não são 15 milhões de dólares hoje. Embora 15 milhões de dólares seja uma fortuna, mas naquele tempo era baseado em ouro, meus caros. Então não sei nem calcular quanto é que valeria hoje aqueles 15 milhões. Valeriam aqueles 15 milhões hoje, baseado em ouro, tem que fazer um monte de cálculo aí. Entendeu? Então os caras, ganharam dinheiro, paca. Gente como Al Capone, Dan Schultz, Charles Lucky, Luciano Sortudo, Jorge Bugs Moran, Vincent Mangano, Frank Scaliti, Alberto Anastasia, como eles chamam na Itália, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil quem chama Anastasia. Na verdade ele se chamava Umberto Anastasio, na Calábria, de onde ele veio. Na Sicília, desculpe, de onde ele veio. E com a mudança nos Estados Unidos, Anastasia, na verdade seria isso. Conhecido como Chapeleiro Louco, o Senhor do Crime. Esse cara dizem que ele matou milhares de pessoas. E escutando isso aqui é Chet Baker, tocando uma canção muito mais antiga do que ele, né, dos anos 20 e ele, né, dos anos 50. Quando eu escuto esse tipo de música, eu fico imaginando que eu estava nos speakeasies, aquele ambiente fumaçado, jazz tocando, as mulheres dançando o Charleston, né, ouvindo música, bebendo, fumando, né? Naquele tempo esse era o ambiente. A polícia entrava, mas o policial estava subornado. Na maioria dos casos, às vezes a polícia vinha, prendia todo mundo, no outro dia de manhã, porque os caras pagavam a fiança e eram soltos, né? O certo é que esses caras ganharam muito dinheiro e a violência com eles só aumentou. Basta você ter uma noção, depois se você quiser olhar, o famoso massacre de São Valentino, Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, 29, 28, ordenado por Al Capone, também conhecido como Scarface, cada cicatriz que ele tinha. Aí esses caras, quanto mais dinheiro eles ganhavam, mais violentos eles eram. Entendeu? E o governo americano gastava uma média de 100 milhões de dólares por ano para combater o contrabando. E não conseguia. Resultado, em 1932 foi eleito um novo presidente, Franklin Delano Roosevelt, conhecido pela sigla FDR, assim que ele era conhecido. E aí ele consegue convencer o Congresso americano, a Câmara dos Representantes, que é assim que se faz política, no convencimento, né? A política séria, que veio da Grécia, é feita no diálogo, no convencimento. Ele consegue convencer os caras que, abolindo a proibição da bebida, os Estados Unidos estão vivendo a Grande Depressão, né? Desemprego absurdo, né? Fome, desespero, era o fim do American Dream, da American Way of Life. Para recuperar isso, vamos reativar a bebida, vamos dar emprego,
tal, reabrir as destilarias, as transportadoras, dar emprego a caminhoneiros, a homens comuns. E o Congresso acabou aprovando primeiro, se não me engano, em março de 33, uma lei que legalizava a cerveja. E poucos meses depois foi finalmente aprovada a 21ª emenda, que entrou em vigor em 5 de dezembro de 33. A 21ª emenda anulou a 18ª emenda. Acho que foi o único caso nos Estados Unidos em que uma emenda foi feita para anular uma anterior. Né? E aí a bebida voltou a ser legalizada e a bebedeira voltou, que bebe-se mais, menos, cada um faz o seu, né? Cada um tem a sua. Mas a economia vai sair devagarzinho da depressão, o New Deal, o novo acordo, o plano do presidente Roosevelt, vai lentamente começar a funcionar, mas a economia americana realmente só decola, só dá um salto, um upgrade fantástico, quando a Segunda Guerra Mundial começa. Né? A lei seca americana, em algumas cidades e alguns estados americanos até hoje, existem leis locais que restringem a bebida. Né? O certo é que aquela história da lei seca como uma lei federal acabou, e eu espero que não volte. Tem muita gente que quer, ainda existe ainda um grupo que se auto-intitula Partido da Proibição, que sonha com o retorno da lei seca. Espero que não. Né? O importante é que cada um decida o que vai fazer, com moderação. É isso aí.